Uma surpresa inesperada está chamando a atenção de aposentados e pensionistas em todo o país. Em um momento em que muita gente está enfrentando dificuldade financeira, contas acumuladas e pouco dinheiro sobrando no final do mês, começaram a surgir novas atualizações sobre pagamentos e direitos que podem colocar dinheiro de volta no bolso de quem recebe benefício. E o que está chamando a atenção agora não é apenas o calendário do 13º salário. Existe algo acontecendo nos bastidores que poucas pessoas entenderam ainda, e que pode ser até mais importante do que simplesmente esperar um pagamento cair na conta. Antes de explicar tudo, tem uma pergunta muito importante para você responder aqui nos comentários. Isso ajuda outras pessoas que estão na mesma situação que você a enxergar essa informação também. Então me diga uma coisa, você prefere receber dinheiro extra agora ou prefere esperar até o final do ano? Escreve aqui nos comentários, agora ou final do ano. Quero saber a opinião de quem está assistindo. A verdade é que muita gente estava esperando apenas notícias sobre o 13º salário. Afinal, esse é um dos pagamentos mais aguardados pelos aposentados e pensionistas todos os anos. É aquele dinheiro que ajuda a pagar contas atrasadas, comprar medicamentos, ajudar a família ou simplesmente trazer um pouco de tranquilidade financeira. Mas enquanto muitos estavam apenas esperando a confirmação do calendário, novas informações começaram a aparecer e estão deixando muita gente surpresa. O assunto voltou a ganhar força porque surgiram atualizações envolvendo pagamentos que já estão acontecendo em alguns casos. Só que tem um detalhe muito importante: nem todo mundo sabe que pode ter direito a receber valores que nem imaginava. Isso porque existe uma situação que afeta milhares de beneficiários e que durante muito tempo passou despercebida. Muitas pessoas que recebem aposentadoria ou pensão possuem descontos diretamente no benefício. Às vezes são parcelas de empréstimos consignados, outras vezes são taxas, mensalidades ou valores ligados a associações e sindicatos. O problema é que em vários casos esses descontos foram feitos sem que o beneficiário tivesse plena consciência do que estava autorizando. E é justamente aí que entra uma possibilidade de recuperação de dinheiro. Nos últimos tempos começaram a surgir investigações e revisões envolvendo esses descontos. Isso abriu caminho para que aposentados e pensionistas possam contestar cobranças que não reconhecem ou que foram feitas de forma irregular. E quando isso acontece, existe a possibilidade de receber o dinheiro de volta. Muita gente ainda não percebeu o tamanho disso. Enquanto a maioria fica apenas esperando um novo benefício do governo ou um pagamento antecipado, existe uma oportunidade real de recuperar valores que já saíram do próprio benefício durante meses ou até anos. E dependendo da situação, essa devolução pode vir acompanhada de correção monetária. Por isso é importante entender algo que pouca gente está explicando direito. Existe um prazo para que essas contestações sejam feitas. E quando a pessoa identifica descontos indevidos, ela pode solicitar a revisão para verificar se realmente deveria estar pagando aquele valor. Pense na quantidade de pessoas que possuem vários descontos no benefício e nem lembram exatamente de quando fizeram cada contratação. Em muitos casos, o aposentado acredita que tudo aquilo é normal e simplesmente continua pagando sem questionar. Só que agora muita gente começou a descobrir que parte desses valores pode ser contestada. E é justamente por isso que tantas pessoas estão começando a prestar mais atenção nesse assunto. Não se trata apenas de esperar dinheiro novo, mas de recuperar dinheiro que já saiu do próprio benefício. Enquanto isso, outro assunto continua gerando expectativa: o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Todos os anos existe uma grande dúvida sobre quando esse pagamento será liberado. Em alguns anos ele é antecipado para o primeiro semestre. Em outros, fica para o final do ano. Nos bastidores do governo, decisões como essa costumam envolver vários fatores. Entre eles estão questões econômicas, orçamento público e estratégias para movimentar a economia. Quando o pagamento é antecipado, milhões de pessoas recebem dinheiro antes do esperado, o que acaba aumentando o consumo e movimentando o comércio. Nos últimos anos isso aconteceu algumas vezes. O pagamento foi dividido em 2 parcelas e antecipado para os meses de abril e maio. Essa decisão trouxe alívio para muitos aposentados, principalmente aqueles que estavam enfrentando dificuldades financeiras. Agora a grande pergunta que muita gente está fazendo é justamente essa: será que o pagamento vai acontecer novamente nesse período ou vai ficar apenas para o final do ano? Essa dúvida tem deixado muitos beneficiários atentos às notícias. Afinal, a diferença entre receber agora ou esperar até dezembro pode impactar bastante o planejamento financeiro de quem depende desse dinheiro. E enquanto essa decisão não é oficialmente confirmada, surgem outras mudanças que também podem influenciar o valor recebido por algumas pessoas. Uma delas envolve atualizações relacionadas ao imposto de renda e às faixas de isenção. Essas mudanças podem fazer com que determinados beneficiários paguem menos imposto ou tenham uma retenção menor sobre seus rendimentos. E quando isso acontece, o valor líquido recebido no benefício ou no 13º pode acabar sendo maior. Muita gente não percebe como pequenas mudanças nas regras podem gerar impacto direto no bolso. Às vezes a diferença parece pequena no papel,
Mas quando chega no final do mês faz muita diferença para quem precisa pagar contas, comprar remédios e manter a casa funcionando. Mas voltando ao ponto principal que começou a chamar a atenção de tanta gente, a possibilidade de contestar descontos e recuperar valores que foram cobrados sem autorização clara. Esse assunto ganhou ainda mais força depois que começaram a surgir investigações e denúncias envolvendo irregularidades em descontos aplicados diretamente nos benefícios. Em vários casos foi identificado que aposentados estavam pagando mensalidades para associações sem nem saber exatamente do que se tratava. Quando situações assim são descobertas, abre-se a possibilidade de contestação. E é justamente isso que muitos especialistas estão orientando agora: verificar detalhadamente todos os descontos que aparecem no extrato do benefício. Muita gente nunca fez isso. Simplesmente recebe o pagamento todos os meses e não analisa cada linha do extrato. Só que é justamente ali que podem aparecer cobranças desconhecidas. E quando uma cobrança não é reconhecida, existe o direito de solicitar esclarecimentos e, dependendo do caso, pedir a devolução dos valores. Por isso, tanta gente começou a prestar atenção nesse tema agora. Porque enquanto muitos estavam apenas esperando novidades sobre pagamentos futuros, existe a possibilidade de resolver algo que já está acontecendo no presente. E entender isso pode fazer uma grande diferença para quem está enfrentando dificuldades financeiras. Mas ainda existe outro ponto importante que precisa ser explicado, porque muita gente está confundindo algumas informações que estão circulando. E é justamente isso que vamos esclarecer agora na continuação desse assunto. E é justamente aqui que muita gente começa a se confundir, porque várias informações acabam se misturando e gerando expectativa errada. Algumas pessoas acreditam que existe um novo benefício chegando, outras acham que é algum tipo de pagamento extraordinário garantido para todos. Mas a verdade é que a situação precisa ser entendida com calma para não criar falsas expectativas. O que realmente está acontecendo é que existem 3 assuntos diferentes sendo comentados ao mesmo tempo. O primeiro é o possível calendário do 13º salário dos aposentados e pensionistas. O segundo envolve mudanças e atualizações ligadas ao imposto de renda e às faixas de isenção. E o terceiro, que pouca gente estava prestando atenção até agora, envolve justamente a revisão de descontos que aparecem no benefício. Quando essas 3 coisas começam a aparecer juntas nas notícias, muita gente acaba achando que tudo faz parte de um único pagamento. Mas não é exatamente assim. O 13º salário continua sendo um direito garantido para quem recebe aposentadoria ou pensão. Ele normalmente é dividido em 2 parcelas e pago em datas definidas pelo governo. Em alguns anos o pagamento acontece no segundo semestre, próximo do final do ano. Em outros anos ele pode ser antecipado para os meses de abril e maio. Essa decisão depende de um decreto do governo federal. Quando esse decreto é publicado, ele define oficialmente o calendário das 2 parcelas. E é justamente isso que milhões de pessoas estão esperando neste momento: a confirmação de quando o pagamento vai acontecer. A expectativa de muita gente é que a antecipação volte a acontecer. Nos últimos anos, quando o pagamento foi adiantado para o primeiro semestre, muitos aposentados conseguiram colocar as contas em dia mais cedo, aliviar dívidas e até ajudar familiares que também estavam enfrentando dificuldades. Por outro lado, quando o pagamento fica para o final do ano, ele acaba sendo usado para despesas de fim de ano, como compras de Natal, impostos do começo do ano seguinte ou outras necessidades que aparecem nesse período. É por isso que existe tanta curiosidade em torno dessa decisão. Afinal, receber antes ou depois muda completamente a forma como cada pessoa organiza seu dinheiro. Agora existe um detalhe importante que muitas pessoas não perceberam ainda. Mesmo quando o calendário é divulgado, os pagamentos seguem uma ordem baseada no número final do benefício. Ou seja, nem todos recebem exatamente no mesmo dia. Existe uma sequência de depósitos que acontece ao longo de vários dias. Isso significa que algumas pessoas acabam recebendo antes e outras um pouco depois dentro do mesmo calendário. Mas enquanto essa confirmação oficial ainda gera expectativa, o assunto que está chamando a atenção de especialistas é justamente o outro ponto que foi mencionado anteriormente: a revisão de descontos. Muitos aposentados e pensionistas descobriram recentemente que existem valores sendo descontados mensalmente ligados a associações ou entidades que eles não lembram de ter autorizado. Em alguns casos, esses descontos começaram há anos e foram simplesmente passando despercebidos. Quando a pessoa finalmente percebe isso e decide verificar o extrato com mais atenção, acaba se surpreendendo com a quantidade de meses ou até anos em que aquele valor foi cobrado. É por isso que tantas orientações estão sendo divulgadas agora sobre a importância de consultar o extrato completo do benefício. Ali aparecem todos os descontos registrados. Se algum deles não for reconhecido, o beneficiário pode buscar atendimento para entender exatamente do que se trata. Dependendo da situação, é possível abrir uma contestação para que o caso seja analisado. Quando um desconto é considerado indevido, existe a possibilidade de devolução dos valores pagos. E dependendo da análise, essa devolução pode incluir correção monetária referente ao período em que o dinheiro foi descontado.
Esse tipo de situação acaba sendo muito importante principalmente para quem já está com o orçamento apertado. Muitas famílias dependem exclusivamente da aposentadoria para pagar todas as despesas da casa. Qualquer desconto inesperado acaba fazendo falta no final do mês. Por isso, tantas pessoas começaram a prestar mais atenção nesse tema agora. Porque não se trata apenas de esperar um benefício novo, mas de proteger aquilo que já faz parte do próprio salário. Outra coisa que precisa ser lembrada é que muitas vezes o aposentado acaba sendo abordado por ofertas de empréstimo consignado ou outros serviços financeiros. Essas ofertas podem parecer vantajosas no primeiro momento, mas quando se acumulam acabam comprometendo uma parte grande do benefício mensal. Quando isso acontece, o valor que chega na conta já vem reduzido por várias parcelas e descontos. E é justamente aí que muita gente começa a sentir dificuldade para manter as contas em dia. Por isso, especialistas sempre reforçam a importância de acompanhar de perto tudo que está sendo descontado do benefício. Esse simples hábito pode evitar muitos problemas no futuro. E agora, com todas essas discussões acontecendo ao mesmo tempo, o mais importante é separar o que é expectativa do que realmente é direito garantido. O 13º salário continua sendo um direito previsto e que depende apenas da definição oficial do calendário para saber quando será pago. As possíveis mudanças ligadas ao imposto de renda podem afetar o valor líquido recebido por algumas pessoas. E a revisão de descontos pode abrir caminho para que beneficiários recuperem valores que foram cobrados indevidamente. Cada um desses assuntos tem um impacto diferente, mas todos eles influenciam diretamente a vida financeira de milhões de aposentados e pensionistas. E quanto mais informação correta as pessoas tiverem, menor será o risco de cair em promessas falsas ou acreditar em notícias que não têm confirmação oficial. Por isso, acompanhar atualizações confiáveis e verificar regularmente o extrato do benefício pode fazer toda a diferença. Pequenas atitudes como essa ajudam a manter o controle da própria renda e evitam surpresas desagradáveis no futuro. Agora uma última pergunta para quem chegou até aqui no vídeo. Você costuma olhar o extrato completo do seu benefício todos os meses ou quase nunca verifica? Escreve aqui nos comentários. Eu confiro ou nunca confiro. Esse simples hábito pode ajudar muita gente a descobrir informações importantes que estavam passando despercebidas.